Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Da Hora. E na edição de hoje iremos falar sobre a prisão do ex-ministro da Educação. Teremos também a operação da Polícia Civil acontecendo aqui no Ceará, além do cenário político local e nacional. Tudo isso e muito mais agora no seu Da Hora. Olá, nosso telespectador querido, ótima quarta-feira para você que está aqui nos assistindo. Eu gostaria de falar que eu já estou acompanhada aqui na bancada dela, Nayara Mello e Jaécio Tavares. Sejam muito bem-vindos. Olá, Marília, como é que foi o seu restante de dia ontem? Muito corrido, muito trabalho, como sempre. E você, Aécio, me conte. O meu foi maravilhoso e a noite melhor ainda, que eu tive uma excelente noite de sono. Fez aquele, cumpriu-se na minha vida aquele versículo bíblico, em paz me deito e logo pego no sono. Foi assim que aconteceu comigo. Estou revigorado. Muito bem. Hoje eu comentei aqui na redação mais cedo que eu tive uma boa noite de sono também ontem. Graças a Deus, fazia tempo que eu não tinha. Então, perfeito, muito bom. Coisa boa. E você, nosso telespectador, já estamos aqui com o celular em mãos, aguardando a sua mensagem. Isso porque sua informação aqui é da hora e nós já estamos ligadinhos para receber sua mensagem, seu elogio, sua sugestão de pauta. Nos fale o que está acontecendo no seu bairro. E Nayara, hoje já teve a operação da Polícia Civil aqui no Ceará, não é mesmo? Verdade, uma operação foi deflagrada em combate à pornografia infantil. 2 homens foram presos em uma operação de combate à pornografia infanto-juvenil deflagrada na manhã desta quarta-feira em Fortaleza. Segundo a Polícia Civil, um dos alvos da ação foi autuado em flagrante. Além dos 2 mandados de prisão, a polícia também cumpriu 6 mandados de busca e apreensão. A operação realizada por meio da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente é resultado de um trabalho integrado da Polícia Civil, Polícia Federal e Perícia Forense do Estado do Ceará. Ainda segundo a polícia, mais detalhes sobre a ação serão divulgados ao longo do dia. É muito triste ter que noticiar mais uma vez, na verdade, vou aqui refazer o que eu estou falando. É triste ver casos de pornografia infantil acontecendo novamente, mas é muito bom ver operações acontecendo também em combate a isso, não é mesmo, Aécio? Com toda certeza. Eu tenho 2 filhas e tenho uma neta, então eu me preocupo muito com isso. Mas, ao meu ver, e que eu gostaria de ressaltar aqui, para as pessoas que estão nos assistindo aí, que estão conosco no Da Hora de hoje, o cuidado com as mídias sociais, com os tablets e os smartphones e até as TVs, que hoje as TVs são conectadas à internet e as crianças estão muitas vezes só na sua casa e você que é pai de uma menina ou de um menino, a pornografia infantil ela não tem essa separação, todos estão sujeitos a ter um problema desse. Então tenha muito cuidado com o seu filho, com a sua filha, com as suas crianças, ficarem no celular, o que é que eles estão acessando. Pessoas estão fazendo Instagram para crianças que não têm como controlar aquilo e participando, às vezes, de grupos no WhatsApp e que não tem um controle. Então, tenha muito controle, tenha muito cuidado, porque pode começar aí uma exposição desnecessária do seu filho, da sua filha, da sua criança, que pode gerar um problema desse. Parabenizar a ação da polícia e o Ministério Público e principalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois desse estatuto, muita coisa mudou, muita coisa melhorou, está sendo coibido, muitos crimes contra as nossas crianças, mas, te digo, não vamos delegar a responsabilidade das nossas crianças para outras pessoas, para o Ministério Público, para a Justiça ou para a Polícia e, principalmente, não vamos delegar o cuidado com as nossas crianças para os smartphones, para os tablets, para as TVs. Até porque... Desculpa, Marília, pode falar. Eu ia complementar aqui o que o Aécio falou, que isso que ele colocou sobre delegar ali realmente o cuidado da criança a um tablet, a um computador, é uma coisa real. E da mesma forma que nós estamos aqui falando, os criminosos sabem disso. Os criminosos sabem que se mandar lá uma mensagem para um perfil de uma criança, ela vai responder inocentemente. Então, assim, é algo muito falado. E aqui vamos abranger mais o assunto, Aécio e Nayara, porque nós estamos falando da pornografia infantil na internet, mas acontece também um abuso sexual infantil todos os dias acontece, dentro das casas, dentro de instituições, enfim.
é uma realidade, não é mesmo, Écio? Não só para esse lado da tecnologia, mas também para o lado social da criança. Geralmente, a maioria dos casos, né, eles acontecem, uma boa parte dos casos acontece no núcleo familiar. Um parente, um tio, um primo, ou no núcleo da vizinhança daquela criança. Pessoas Geralmente próximas, acontece né? ali. Claro que acontece às vezes também até com o próprio pai, ou com a própria mãe, ou com avós, mas geralmente dentro do núcleo familiar. As famílias precisam ter cuidado. Mas uma coisa que eu não ouço, não vejo as pessoas falarem sobre isso, é sobre a questão da internet, sobre os nossos celulares, os nossos smartphones, os nossos tablets e as nossas TVs, e os nossos notebooks. O que está por trás? Todo notebook tem uma câmera. E por que a minha preocupação? Porque um dia eu vi um vídeo, uma postagem, de um diretor do Google, em que ele aparecia com uma fitazinha cobrindo a câmera do seu notebook. Então, se o diretor da Google apareceu num vídeo com uma fitinha, um durex, um crepe, cobrindo a frente da câmera, significa dizer que nós somos vulneráveis àquela câmera, como somos vulneráveis às câmeras dos nossos celulares. Se você for na internet, tem várias pessoas com perfis na internet, no Instagram, ensinando como você bloquear de que o Google veja o que você está vendo no seu celular ou veja algo no seu celular. Então, será que aquela lei que o governo, que foi editada e que já está em vigor, das mídias sociais, que rege tudo Marco isso, Civil da eu não internet. teria o Marco Civil da internet, pronto, muito bem lembrado, Marco Civil da internet, será que ele abrange essa questão as empresas que produzem os smartphones, que produzem os notebooks, não ter algum programa ali onde a pessoa opte por ter ou não a visualização através das suas câmeras, porque, gente, é muito esquisito. Às vezes eu estou pesquisando ou falando com alguém uma determinada coisa e imediatamente eu recebo uma oferta de um produto que eu estava falando. Então, precisa se olhar para isso aí, vamos estudar esse Marco Civil da internet para a gente falar mais sobre isso, com mais propriedade num outro programa, tá bom? Écio, e você falando aí, eu lembrando que eu sempre comento com as pessoas, porque isso, gente, isso não é teoria de conspiração, tá? Houve prova, foi divulgado, foi noticiado, quando ainda era o Obama, presidente dos Estados Unidos, havia espionagem aqui com a presidente do momento, que era a Dilma. Então existe, não adianta, não é teoria de conspiração, não adianta achar que é só conversa de internet, porque há uma facilidade. No nosso celular, nós hoje somos muito dependentes de celular, de internet, mas todos os nossos passos estão aqui. Tudo que nós fazemos, o nosso dinheiro está aqui. Onde a gente vai, está aqui. Um dia, Marília e Aécio, eu não sei se vocês já viram isso, mas eu recebi um histórico do meu mês em todos os lugares que eu fui. O tempo que eu levei de um lugar a outro, de que eu fui, se foi a pé, se foi de carro, eu fiquei impressionada no tempo. Isso deve ter sido há uns 5 anos. Como é que isso aconteceu? Eu não autorizei. A gente nem precisa, já está tudo autorizado. Já vem tudo autorizado e às vezes você aceita coisa que você nem sabe o que é. E quanto à criança, voltando aqui um pouquinho, é bom você adulto ficar atento quanto a isso para você, mas para a criança também. Eu já vi, Aécio, alguns pais dizerem, não quero que meu filho, isso filho adolescente, não quero que meu filho leia isso ou veja isso, aí eu fico só observando. Esse pai é muito inocente. Essa criança, esse adolescente tem acesso à internet. O que ele tiver curiosidade, ele vai botar no Google e vai ver. Não adianta querer limitar, querer privar numa questão dessa. A não ser que você realmente veja, que eu acho muito difícil. Porque alguns pais ainda se iludem de achar que aquela limitação que ele está dando está cumprida. Não. Acessou a internet, tem um celular na mão, um tablet, tem acesso ao mundo. Ele acha o que ele quiser ali. Cuidado com ela. Ela é boa, mas ela é um perigo. Estou falando da internet. Então, o pai que acredita que deu uma determinação para o filho ali, ele não vai ser vítima de alguma coisa, eu só tenho algo a dizer. Sabe de nada, inocente. E agora vamos mudar de assunto e vamos falar da Agência Nacional de Energia Elétrica, que aprovou mais um reajuste de bandeira tarifária da conta de luz. Confira. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira o reajuste nos valores das bandeiras tarifárias, cobrança extra aplicada às contas de luz quando aumenta o custo de produção de energia no país.
Pela proposta aprovada pela agência, a maior alta será no valor da bandeira vermelha patamar 1, alta de 63,7%. A bandeira amarela vai subir 59,5% e a vermelha patamar 2 aumentará 3,2%. A bandeira verde seguirá sem cobrança. Os novos valores entrarão em vigor em 1º de julho e serão válidos até meados de 2023, que são os seguintes: bandeira verde continua sem cobrança adicional, a bandeira amarela passa de R$ 1,87 para R$ 2,98 a cada 100 kW consumidos, a bandeira vermelha patamar 1 passa de R$ 3,97 para R$ 6,50 a cada 100 kW consumidos. A bandeira vermelha patamar 2, de R$ 9,49 para R$ 9,79 a cada 100 kW consumidos. Os valores aprovados ficaram acima daqueles colocados em consulta pública. A alteração foi necessária, segundo a ANEEL, para a inclusão de alguns parâmetros no cálculo dos valores. A revisão dos valores das bandeiras acontece anualmente, normalmente na metade do ano. A bandeira escassez hídrica foi excepcional e temporária. Foi criada durante a crise energética do ano passado e vigorou de setembro de 2021 a 15 de abril deste ano, data a partir da qual foi extinta. Desde 16 de abril está em vigor a bandeira verde, ou seja, não há cobrança extra aplicada à conta de luz. A ANEEL informou que a tendência é que a conta de luz dos consumidores fique com a bandeira verde até o fim do ano, devido à recuperação dos reservatórios das hidrelétricas. Porém, a cobrança pode voltar a partir de 2023, a depender do custo para a produção de energia. A ANEEL divulga mensalmente qual a bandeira tarifária em vigor. Nós vamos rapidinho para o intervalo. Fique aqui com a gente que nós já voltamos. Voltamos, falamos agora em política, pois o ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, reverteu uma decisão do TSE que deixava ele inelegível. O ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, reverteu no Tribunal Superior Eleitoral a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que o tornava inelegível por 8 anos. Naumi Amorim teve os direitos políticos suspensos, ficando inelegível após o Ministério Público Eleitoral obter decisão junto ao TRE. O ex-governante do município da região metropolitana de Fortaleza é acusado de ter utilizado de forma ilícita as redes sociais da prefeitura para a promoção pessoal durante o período de pré-campanha, quando tentou ser reeleito em 2020. Na decisão desta segunda-feira, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que não houve publicidade irregular nas redes sociais da prefeitura por parte da campanha do então candidato a prefeito. Naumi Amorim usou as redes sociais nesta terça-feira para fazer um agradecimento direcionado à população de Caucaia. Abre aspas. Agradeço a Deus e a cada um que torceu por essa decisão. Registro minha enorme gratidão ao povo de Caucaia e do nosso Ceará. Fecha aspas. E foi aprovado na Câmara dos Deputados o texto que dá segurança ao piso salarial dos enfermeiros. Confira. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o texto da proposta de emenda à Constituição 11 de 2022, que dá segurança jurídica ao piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Agora, o texto segue para a comissão especial, que deverá discutir a PEC antes de sua apreciação em plenário. A votação, ocorrida de maneira simbólica, só não foi unânime porque o Partido Novo foi divergente. Já o deputado Bilac Pinto, do União Brasil, afirmou que a comissão especial deve definir qual será a fonte de custeio desse piso salarial. Ele disse, abre aspas, nós somos a favor, mas não podemos botar essa conta somente para as prefeituras e para os hospitais, fecha aspas. A matéria foi proposta após senadores e deputados aprovarem o PL 2564 de 2020, de autoria do senador Fabiano Contarato, que prevê piso mínimo inicial para enfermeiros no valor de R$ 4.750. Pela proposta, esta será a remuneração mínima a ser paga nacionalmente por serviços de saúde públicos e privados. No caso dos demais profissionais, o texto fixa 70% do piso nacional dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e as parteiras.
Milton Nayara? Ribeiro, oi Marília. E Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, é preso em operação da Polícia Federal. Nesta quarta-feira, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso preventivamente em Santos. O mandado foi expedido pela Polícia Federal na Operação Acesso Pago, que tem o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção para liberação de recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado ao Ministério da Educação. O mandado de prisão preventiva expedido contra Milton Ribeiro cita os crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Foi determinado pelo juiz federal Renato Borelli que o ex-ministro seja levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e que a audiência de custódia seja realizada ainda nesta quarta-feira. Além do mandado contra o ministro, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e outros 4 mandados de prisão, distribuídos pelos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal. Além disso, há medidas cautelares, como a proibição de contatos entre investigados e envolvidos. Aécio, sua análise? Bom, eu vou parafrasear aqui o meu amigo João Gomes. Ele falou aqui com a gente. João Mota, perdão. João Gomes João Gomes é o cantor. Falta o João Mota. João Mota, me perdoe. Segue o dinheiro. Entende? Segue o dinheiro. Verdade. Por onde o dinheiro passou, ele vai deixar o rastro, digamos assim. É só seguir isso. Se houve realmente o crime, ele tem que pagar pelo crime. Isso é Milton Ribeiro, Zé Ribeiro, seja lá quem for, é colocado num cargo desse e desviar dinheiro do Fundo Nacional da Educação, que já é uma educação altamente precária, é uma covardia. Se foi provado, se seguiu o dinheiro e a pista dava no mapa da mina, que era em cima da careca do Milton Ribeiro, então a justiça cumpre lá o seu papel. Porém, a gente sabe que talvez isso seja só mesmo uma passagem para fazer um passeio até Brasília. Vamos continuar aguardando, não é mesmo? O restante das investigações e traremos aqui no Da Hora. Eu gostaria agora de mandar aquele abraço para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Temos aqui o Castro do Planalto Itaperi, a Cláudia Chaves elogiando a bancada, dizendo que a bancada está nota 1000. Um abraço, Cláudia Chaves. Temos o Aristóteles do Montese e o Carlos Barão. Tem muitas pessoas que mandam mensagem e não deixam o seu nome nem de onde está falando. Então, fale de onde você está falando, quem é você, para que a gente possa falar aqui também. Mas eu tenho um nome aqui, viu, das pessoas que estão... Inclusive reclamaram, falando que eu falo mais da Nayara do que da Marília, mas a Marília estava ausente, estava dodói. Mas a Marília tem fã-clube também. A Alice Pita, lá no Rodolfo Teófilo, a Marta, o Antenor, o pessoal lá de Porangabuçu, a Nenê e a turma que está lá ligadinho aqui na TV União, no seu Da Hora. Aquele abraço, mandando um beijo, dizendo que a Marília é linda. Muito obrigada, gente. Marília, que é do fã-clube da Marília agora, né? Uma revelação. Já existe o nome do fã-clube. Hashtag as princesinhas do Da Hora. Olha só. Gente, muito obrigada, nosso telespectador que sempre está aqui conosco, nos acompanhando. É como nós falamos, né? O Aécio, na verdade, falou aqui ontem que o telespectador é o patrimônio dessa bancada, não é mesmo, Aécio? Com toda certeza. Aqui, nosso jornalismo aqui, ele é independente, imparcial e comprometido com a verdade. A gente dá a notícia na sua íntegra. A gente comenta aquilo que muitas vezes é um ponto de vista nosso, mas é aquilo que a gente sente na sociedade. Então, nós estamos aqui de lado A ou de lado B. Estamos noticiando a verdade, comprometido principalmente com você, conectado com você. Você pode mandar sua sugestão para nós estamos aqui para receber, pode mandar o WhatsApp tá aí na sua tela. Você pode mandar o seu alô, seu abraço, a sua crítica, pode nos criticar também. Por sinal, tem uma pessoa que me criticou aqui, falou que perguntou se eu era bolsonarista. Eu digo, Bolsonaro, eu preciso ser ista? Eu preciso ser alguma coisa? Não, porque assim, eu sou cidadão, eleitor, cumpridor dos meus deveres e um pagador de impostos. Então, seja lá quem esteja na presidência da República, eu vou estar cobrando aquilo que é um atributo dele, dos meios possíveis que estiver ao meu dispor para cobrar.
Se eu estou aqui nessa bancada, eu vou falar. Seja qual for o presidente, eu sei que sempre vai ter os pontos fracos, os pontos fortes, os pontos positivos, os pontos negativos. E a gente vai comentar sobre isso. Aquilo que eu vejo de positivo e de negativo, a gente fala. Tem uma orientação partidária? Não. Eu sou um cidadão comprometido com a minha família e com fazer a coisa certa, pagar meus impostos e exigir os meus direitos. Acabamos de receber aqui a mensagem da Dona Maria do Montese, que falou que não perde nenhum dia. Então, aproveitando esse momento daquele abraço aos telespectadores, um abraço, Dona Maria. E mudamos de assunto agora e falamos que a nova Lei Geral do Esporte é aprovada no Senado. Confira. Foi aprovado pelo Senado o projeto que estabelece uma nova Lei Geral do Esporte. O novo marco legal aprovado pelo plenário reúne mais de 200 artigos e concentra em uma só legislação todas as diretrizes de funcionamento, regulamentação e organização do desporto no país. A proposta que seguiu para a Câmara dos Deputados pretende substituir a norma hoje em vigor, a Lei Pelé, que foi importante para o desenvolvimento do setor, mas já soma mais de 2 décadas. Uma das grandes inovações do texto, de acordo com a relatora da matéria da Comissão de Educação e no plenário, senadora Leila Barros, é a consolidação do Sistema Nacional do Esporte, com a organização de sua composição e atribuições. O projeto coloca como prioridade do sistema o fomento ao esporte educacional, estimulando a prática esportiva de base. Uma das ideias centrais da proposta, de acordo com a senadora, é justamente reforçar o espírito de inclusão social, da prática esportiva como formação de cidadania, de promoção de saúde, cultura e paz. Algumas iniciativas, como a criação do Fundo Nacional do Esporte e o cofinanciamento entre União, estados e municípios ao setor, estão previstos no projeto e deverão fomentar esse avanço. De acordo com Estevão Lopes, diretor da organização sem fins lucrativos Atletas pelo Brasil, no momento em que são direcionados mais recursos ao esporte, por meio do fundo, priorizando a formação esportiva e o esporte para toda a vida, há um grande potencial para que se tenha uma maior eficiência dos programas. Ele também acredita que, por meio do Sistema Nacional do Esporte, haverá uma melhor coordenação das ações no âmbito dos 3 entes federados e das associações. Uma das novidades do texto é o dispositivo que promove maior efetividade no combate à intolerância nas quadras, com a criação da Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação no Esporte. Segundo a senadora Leila Barros, o órgão será responsável por elaborar políticas públicas de combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância no esporte, especialmente nos estádios de futebol. Outra inovação da proposta é a tipificação do crime de corrupção privada no âmbito desportivo, possibilitando a responsabilidade civil e criminal de dirigentes esportivos, além da necessidade de ficha limpa para que gestores possam assumir a direção de clubes e entidades. Entre outros dispositivos, a matéria determina que as prestações de contas anuais de todas as organizações esportivas, exceto as de pequeno porte, deverão ser obrigatoriamente submetidas aos conselhos fiscais e às respectivas assembleias gerais para a aprovação final. Aécio, agora eu gostaria que você me falasse a sua opinião sobre esse assunto, o que você achou. Bem, Nayara Mello, eu achei muito interessante essa matéria, principalmente a questão da prestação de contas pelas entidades esportivas, por exemplo, as federações de esportes, de futebol, de vôlei, de basquete, de tênis, de surf, as federações. Na década de 80 foi o surgimento muito forte das associações, das federações, dos campeonatos, e achei muito interessante que essas entidades sejam fiscalizadas pelo poder público e elas prestem contas,
Porque muitas vezes o clube fica lá falido, a associação fica lá fechada, falida, os atletas é quem sofrem mais e ninguém toma uma providência, ninguém tem autonomia para fazer algo. Então é muito bom que o Ministério Público, que nós tenhamos um instrumento de fiscalização e controle dessas administrações. Uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui, e eu venho chamando a atenção, desde a década de 80, nos governos anteriores foi criado o Ministério do Esporte, né? Ministério do Esporte, até colocaram o Pelé lá para fomentar toda aquela dar glamour a esse ministério. E aí, quais foram as ações do Ministério do Esporte que melhorou os esportes nas periferias, os esportes no interior do Brasil, nos estados menos favorecidos? Quais foram essas ações? Muito poucas e muitas vezes favorecendo quem não precisaria ser favorecido. Então, uma sugestão e algo que eu bato na tecla, que eu venho falando já há muitos anos, é que as pessoas que são envolvidas no esporte, as empresas que que têm os seus lucros no esporte, lá, fabricantes de bola, fabricantes de chuteira, fabricantes de camisas de futebol, uma lei que determine que elas enviem recursos dos seus lucros para beneficiar esses esportes. Lá na sua origem, lá no time da várzea, lá no clubezinho de natação do bairro, que haja um dispositivo, algo dentro dessa lei que dê margem a esses recursos chegarem nesses cantos onde os recursos muitas vezes não chegam. Então não adianta só criar uma lei, vou controlar isso, vou controlar aquilo, mas o dinheiro no real, que é o que importa. Cascaia, bufunfo, trunfo, money, está indo para onde? Está indo para o lugar certo, da maneira certa, está sendo bem distribuído para que nós tenhamos o esporte como um instrumento que prevaleça a cidadania, de que tenha um amplo direito das pessoas em todas as esferas da sociedade. Isso deve ser olhado. Fabricantes de materiais esportivos estão enviando, fabricante de chuteira paga não sei quantos milhões para um jogador de futebol, que já está ganhando não sei quantos milhões, é dinheiro com força, como diz a história. Mas esse jogador ele veio de um determinado lugar, então por que não formar mais atletas, não formar mais talentos, não ir buscar caçar os talentos com esses recursos? É isso que essa é a minha sugestão, no meu ponto de vista, deveria ser feito isso. E ainda falando, Aécio e Nayara, sobre a Lei Geral do Esporte, é importante também ressaltar o que foi falado a respeito do maior rigor a práticas de racismo dentro dos estádios, principalmente os estádios de futebol, que nós temos visto recentemente times cearenses, por exemplo, os jogadores passando por situações assim que são inaceitáveis, né? É inaceitável tolerar práticas de racismo acontecendo em qualquer cenário que seja, né? E no mundo do futebol isso é muito comum. Marília, enquanto você falava, eu estava aqui pensando, é algo que sempre aconteceu, infelizmente, talvez até de uma maneira pior, mas que bom que agora nós estamos dando muita visibilidade a isso, para que as pessoas finalmente entrem na cabeça delas de que isso é errado, que isso não é uma prática aceitável de forma alguma. E hoje, além de a mídia dar muita visibilidade a isso, graças a Deus, tem tela, tem celular em todo lugar, em todo momento, tem alguém filmando alguma coisa. Então, fica difícil passar despercebido essas ações, que bom que fica difícil, né? Exatamente, mas a ideia que passa é que as pessoas continuam fazendo isso mesmo com a tecnologia ali para mostrar, porque não há um rigor tão grande a respeito dessas práticas. Na punição, na realidade, né? Porque se existisse, exatamente, se existisse, hoje as pessoas sabem que você pega um celular e filma ali, posta, pronto, todos sabem. Se houvesse esse maior rigor, que é o que está sendo buscado agora na Lei Geral do Esporte, com certeza essas práticas tendem a diminuir, não é mesmo? Realmente, penalização não é algo que eu vejo acontecendo em relação a isso. A penalização que a gente vê é quando o racismo é por parte de algum famoso, que fala alguma coisa na internet e viraliza, aí as marcas que patrocinam ele vão lá e tiram patrocínio, que aí começa a doer no bolso, aí no instante eles aparecem pedindo desculpa, mas penalização real não costumo ver. Enfim, vamos mudar agora um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre trabalho infantil. Pois, de acordo com a Fundação Abrinq, em 2021, mais de 1 milhão de adolescentes estiveram em situação de trabalho infantil no Brasil.
O domingo 12 foi o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. A data foi estabelecida pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, da Organização das Nações Unidas, ONU, com o intuito de alertar a sociedade para o problema e mobilizá-la. De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Abrim, em 2021, aproximadamente 1,3 milhão de adolescentes estão em situação de trabalho infantil no Brasil. O levantamento realizado com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostrou que 86% dos adolescentes entre 14 e 17 anos que estão no mercado de trabalho encontram-se em situação de trabalho infantil. Em 2020, essa taxa era de 84,8%. Hoje, a legislação brasileira proíbe o trabalho até os 13 anos. Entre 14 e 16 anos, os adolescentes podem trabalhar sob condições de aprendiz. De 16 aos 18 anos, a lei permite o trabalho parcial, desde que não seja em atividades noturnas, perigosas e insalubres. Aécio, o que falar dessa realidade ainda presente no Brasil, que é o trabalho infantil? Isso aí é cultural, né? Cultural como o racismo, né? É cultural como o preconceito. Porque antes do racismo em si, existe uma coisa chamada preconceito. Né? Então, o racismo é uma coisa da cor, da etnia, mas é também dos conceitos sociais, é também das qualificações sociais que nós como sociedade, recebemos isso na nossa carga, no nosso DNA. Né? Mas o trabalho infantil, ele ainda existe. Né? E ele precisaria realmente disso, de ser qualificado. Quando você qualifica, por exemplo, não existe a infração se não existir a lei. Sim. Se não existir uma lei, não houve a infração. Aquilo que não é proibido é aquilo que se pode fazer. Mas aí isso aí que as pessoas continuam fazendo coisas que é proibido. Ah, tá filmando, mas mesmo assim o cara ainda faz. O cara ainda no estádio comete a idiotice de mostrar uma banana para um jogador de futebol porque ele é negro, que ele é de cor diferente dele, porque ele é de etnia diferente dele, porque ele é de nação diferente dele. Isso não é só racismo, isso é preconceito. Isso é um conceito deformado, ultrapassado que nós temos no nosso núcleo social, que nos faz agir dessa forma. E muitas vezes está incutido na nossa cultura de vida e a gente nem sabe. Aí quando acontece uma coisa dessa, meu Deus, socorro, vamos atrás de advogado, me perdoe, eu não sabia o cara que estava fazendo, porque é uma coisa cultural, precisa ser mudado. O trabalho infantil, que bom, que agora é qualificado. E como é qualificado? É determinado com que idade, como vai ser. Isso é muito importante, a gente precisa ficar atento a isso. Louvável essa matéria e que esse projeto ele possa ajudar com que nós não tenhamos trabalho infantil no nosso Brasil, que isso é vergonhoso também, né, gente? Isso mesmo, e falamos agora em educação, isso porque o Censo Escolar e Teste do MEC revelaram dados que mostraram a defasagem do ensino no país. O levantamento é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. De acordo com os dados do INEP, no ano passado, a taxa de abandono escolar no ensino médio na rede pública mais do que dobrou. Em 2020, o percentual de estudantes que abandonaram instituições foi de 2,3%, enquanto que em 2021, a taxa foi de 5,6%. No ensino fundamental, a taxa de abandono escolar subiu de 1% em 2020 para 1,2% no ano passado. A rede privada de ensino foi a única que deixou de apresentar elevação e a região norte do país foi a que mais sofreu com o abandono dos alunos. Os números foram divulgados em 19 de maio e integram o resultado final da segunda etapa do Censo Escolar da Educação Básica 2021. A primeira fase foi divulgada no início do ano. O Ministério da Educação também divulgou dados preocupantes que alertam sobre a defasagem da educação no país. Um teste aplicado pela primeira vez em 2021 revelou que estudantes do ensino médio acertaram apenas 27% das questões
de matemática básica. Os números também foram divulgados em 19 de maio. Ao todo, mais de 3 milhões de alunos da rede pública e privada foram submetidos à avaliação. O teste foi aplicado pela primeira vez no ano passado. Com relação à língua portuguesa, os avaliados acertaram 57% das questões relacionadas ao tema. Já nas questões que diferenciam fato e opinião, o nível de acerto foi de apenas 50%. E você sabe o que é o microcrédito digital? Se não sabe, fique ligadinhos que após o intervalo nós voltaremos com essa notícia para você. Estamos de volta, eu já gostaria de registrar aqui aquele abraço a você, nosso telespectador. Temos aqui o pastor Antônio Cavalcante, a Sandra Farias, o Chico João Sanfoneiro, que o Aécio conhece, não é mesmo, Aécio? Meu amigo Chico João, tocamos junto, café coado, acho que forró absoluto. No meu passado forrozeiro aí, era um cara de gente boa. Aquele abraço para você. E temos também aqui a participação do Lucerbaldo Castelão, que ele fala o seguinte, o Aécio. Ele diz assim, com 12 anos eu trabalhava e continuava estudando à noite. Perdeu para mim. Isso é referente àquela matéria que nós passamos aqui agora sobre o trabalho infantil. E aí ele disse que não tinha problema nenhum. Eu com 7 anos de idade eu me lembro que eu ganhei uma enxada do meu pai lá na roça. Então eu ia pro grupo escolar de manhã, levava um punhado de farinha, um pedaço de rapadura e a cavalo num jumento para estudar e quando voltava ia trabalhar na roça. Eu chegava do grupo escolar, ia levar o almoço dos trabalhadores do meu pai na roça e ajudar meu pai a trabalhar na roça. Estudei e trabalhei a partir dos 7 anos. Com 15 anos de idade eu fui arrimo de família, né? Mas eu gostaria de dizer uma coisa que eu lembrei aqui agora, nada é igual, tudo é diferente. Cada caso é um caso. Todo mundo tem um caso, esse é o caso da gente. Não é porque eu trabalhei, que você trabalhou, que outra criança tem que ser forçada a trabalhar. O que nós estamos falando aqui é de trabalho infantil forçado, quando a pessoa não tem possibilidade de exploração do trabalho infantil. Trabalhar com o pai, com o tio, ali dá para dar uma ajuda à família, tudo bem, ok, mas existe uma lei, Estatuto da Criança e do Adolescente, e essas leis estão sofrendo modificações, não sofrendo no sentido de sofrer, mas para melhoria, para que essas crianças tenham seu direito preservado. E ainda falando sobre o trabalho infantil, temos aqui a participação da Mônica de Messejana, que fala: peça para essa proibição vigorar nas comunidades, onde o menor trabalha para o traficante vendendo drogas e com uma arma na mão. Aí é outro departamento, é outra história. Eu só digo uma coisa, não digo nada. E digo mais, só digo isso. A Justiça, o Ministério Público, a comunidade reunida, as associações, os conselhos tutelares, é que tem que ser acionada, é que tem que ser desenvolvidas políticas, os municípios têm responsabilidade com isso, e acima de tudo a segurança pública. Então tem que ser revisto, repensado, e isso existe realmente nas comunidades e tem que ser coibido, tem que ser proibido, tem que ser extirpado do nosso meio, tem que se passar uma borracha nisso aí. A gente precisa vencer isso. Isso aí é uma coisa de emancipação humana, essa doença que está instalada no nosso país. Acho que é no mundo todo. Segurança pública, educação, tudo está envolvido nessa questão. E agora há pouco nós falamos sobre a lei do esporte, né, incentivo, para que incentivo melhor para uma pessoa, um jovem da periferia que não tem tantas oportunidades e às vezes é o caso, não vou dizer que são todos, mas às vezes é o caso da pessoa não ter oportunidade, não ter interesse em estudar, não gostar e vai para esse caminho. Quando o esporte tira muitos jovens dessa situação. Então, incentivo ao esporte, como a gente estava falando anteriormente, é muito importante justamente para isso. Eu tenho um exemplo simples aqui para falar para você, Marília, do meu conhecimento. Eu moro próximo ao centro da cidade. Tem uma comunidade próxima à minha casa, eu conheço muitas pessoas lá. E dentro dessa comunidade tem vários trabalhos sociais. Por exemplo, vou citar um aqui. Escola de Surf Moura Brasil, aqui no bairro Moura Brasil, próximo ali ao Morro do Moinho, próximo ao Oitão Preto, aqui no centro de Fortaleza. Lá o Wagner Menezes, o Coruja, ele dá aula de reforço, as crianças vão para lá, tem alimentação, ele consegue ajuda, consegue doações, ensina as crianças a praticar o surf e tira muitas crianças da vulnerabilidade das mãos desses caras, desses traficantes. Porém, quem é o grande agente
do problema lá? É a própria família, é o próprio pai, a própria mãe. Uma criança que cresce vendo o pai e a mãe vendendo droga para se sustentar muitas vezes. Qual é a probabilidade dessa criança virar avião do traficante ou um futuro traficante, um futuro bandido? É muito grande a probabilidade. Mas existem projetos dentro das favelas, Caverna de Adulão e muitos outros. Eu poderia citar vários aqui, estou citando esse que eu lembrei agora. Mas é um problema social, é um problema de segurança pública. É um problema de má gestão da segurança pública. E eu, de novo, cadê o Ceará Pacífico? Cadê a segurança do povo? Onde está a segurança dessas pessoas? Isso aí é um problema que você que está aí na sua casa tem uma arma na sua mão poderosíssima que é o voto. Tome cuidado com ele. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, Aécio, porque segundo a pesquisa da Companhia de Planejamento Codeplan, estima-se que quase 3 mil pessoas vivem em situação de rua no Distrito Federal. Considerados como invisíveis em um vai e vem tumultuado por pessoas que passam corriqueiramente pelas cidades, muitas vezes esquecidos. Calor intenso, frio ou até mesmo a falta de um aconchego. As pessoas que estão em situação de rua já registram um número considerável na capital federal. A Companhia de Planejamento do DF, a Codeplan, estima que quase 3 mil pessoas vivem em situação de rua em Brasília. Segundo o levantamento inédito das 2.938 pessoas identificadas na situação, 244 são crianças ou adolescentes. Desses menores, 42,7% são do sexo masculino e 52,4% do sexo feminino. E também trazer um perfil sociodemográfico, levantar dados socioeconômicos sobre essa população. E o segundo ponto é qual é a relevância dessa pesquisa? Essa pesquisa ela contribui para suprir uma lacuna de mais ou menos 12, 11 anos em que não aconteceram pesquisas tão abrangentes sobre a população em situação de rua aqui no Distrito Federal. A gente encontrou nos nossos registros, enfim, uma pesquisa de 2010, conduzida pela então CEDEST, sobre população em situação de rua, e depois uma pesquisa de 2011 de duas pesquisadoras da UNB, que é uma pesquisa sempre muito citada, duas pesquisas que foram importantes naquele momento, mas desde então tem um lapso temporal importante em que não foram feitas outras pesquisas abrangentes. Então, essa pesquisa pretende suprir um pouco dessa lacuna de dados, né? A pesquisa feita é uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, a SEDES, e com movimentos sociais que atuam em prol das pessoas em situação de rua. Teve apoio da Secretaria de Economia, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e é o mais abrangente estudo sobre a população vulnerável do DF em 12 anos. A pesquisa apresentou dados pertinentes com relação às pessoas que estão em situação de rua, como, por exemplo, gênero, idade e sexo. São 80,7 homens que estão nessa condição e 19,3 mulheres. E quando se fala de gênero, 92,3 pessoas são heterossexuais, 1,9 são gays e 1,3 são lésbicas. O levantamento também chama a atenção para o tempo que essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social. Dos entrevistados, 46,3% afirmaram estar na rua há pelo menos mais de 5 anos, enquanto que 38,2% disseram estar na condição durante a pandemia, ou seja, há 2 anos ou menos. A maior parcela das pessoas que se encontravam em situação de rua em fevereiro desse ano estava na faixa etária entre 31 e 49 anos. Os dados foram coletados em fevereiro de 2022 em todas as 33 regiões administrativas do Distrito Federal. Nenhum lugar ficou de fora do radar da coleta, o que incluiu espaços públicos, serviços de acolhimento e comunidades terapêuticas. É importante avaliar que, de acordo com a pesquisa, se classifica como pessoa em situação de rua aquele ou aquela que respondesse que dormiria ou tinha dormido pelo menos uma vez nos últimos 7 dias na rua ou em um serviço de acolhimento.
a realidade dos moradores de rua não é só exclusividade do Distrito Federal, é uma realidade do país, do Brasil. E nós estávamos aqui comentando sobre a importância dos projetos sociais para cuidar dessa realidade, não é mesmo, Aécio? Com toda certeza. Primeiro, eu conheci pessoalmente essa comunidade aí, lá no Distrito Federal, lá em Brasília, Pôr do Sol, se não estiver enganado. É um negócio assim, fora do comum. 3.000 moradores de rua, nessas proximidades dessas comunidades. E aqui em Fortaleza nós temos vários locais onde a gente vê uma aglomeração gigantesca de moradores de rua. Eu posso citar aqui Praça do Ferreira, Praça do Carmo. Quer ver uma comunidadezinha que está crescendo ali na base aérea, embaixo do viaduto da base aérea? E ai dessas pessoas se não fossem os projetos, principalmente das igrejas. Por exemplo, a minha igreja, nós temos um projeto de distribuição de alimento, de roupa, de sopão, que a gente faz ali embaixo da base aérea e em outros locais de Fortaleza, aqui na região do Papicu, na região do centro da cidade também ali próximo a Duque de Caxias. Ai dessas pessoas se não fossem essas entidades. Elas não comiam e não vestiam. Ainda bem que tem gente de bom coração, que tem pessoas comprometidas com o próximo, olhar para o próximo e ver o próximo, e ver o que nós chamamos de ver o invisível, porque aquela pessoa está lá e ninguém vê, ninguém olha, ninguém tem interesse do que está acontecendo com ela. E ainda bem que tem pessoas que têm Deus no coração e que vão lá e que levam a sopa, levam o alimento, levam a quentinha, e que ajuda, não resolve, mas ajuda, mas ameniza o sofrimento e faz principalmente aquela pessoa entender que ela é gente, porque aquelas pessoas muitas vezes é olhada como se nem gente fosse. Você chega na Praça do Ferreira e a maioria das pessoas vão ver aquilo ali, olha, essa praça está muito esculhambada, essa praça está suja, os moradores de rua tomaram conta. Mas e eles vão para onde? Eles têm que ir para algum lugar. E se lá é o local que eles estão recebendo ali uma esmola, uma colaboração, ajuda, é para lá que eles vão, meu irmão. Não tem para onde correr. Vai morrer no meio da rua? Então, acho que é o poder público, acho que é a prefeitura. Existem abrigos da prefeitura? Existe. São insuficientes e inadequados, os que eu conheço. Existem abrigos do governo do estado? Existe. Totalmente insuficiente. Porque se fosse suficiente, não tinha gente na rua. Simples. Sem dúvidas, viu, Aécio? E ainda falando sobre isso, as igrejas e as ONGs também atuam exatamente nesse sentido, de levar as pessoas para esses abrigos às vezes próprios, inclusive, né? E tem muitos projetos aí que vão realmente à rua para tentar não só doar o alimento, mas também resgatar aquela pessoa da rua, coisa que muitas vezes tem deixado aí realmente a desejar, né, dos órgãos públicos, do poder público. Com toda certeza. E eu pergunto mais uma vez, como tenho perguntado aqui, um problema que nós temos aqui, por exemplo, os vereadores de Fortaleza. Cadê os vereadores, representantes dos bairros? Porque seria aquele projeto da eleição distrital, né, um projeto que, se ele pudesse ser melhorado, ele seria uma coisa bacana. Porque, na prática, é isso que acontece, Nayara, Marília. Na prática, o cabo eleitoral está lá no bairro, traz o vereador, convence todo mundo a votar nele, faz ali uma brincadeira, uma festinha das crianças, leva as cestas básicas e tal, leva o voto depois só daqui a 4 anos. E o povo sofrendo. É aquilo que eu disse, a cidade esburacada, o povo vivendo mal, mas quando a coisa fica preta, eu invento uma micareta, faço aquele festival. E aí o povo esquece tudo e ainda tem gente que diz, ô vereador bom, ô prefeito bom. E é isso que acontece. Somos nós que temos que nos organizar, somos nós que temos que pensar principalmente no outro, porque todo mundo quer ser feliz, mas o grande segredo da felicidade está em fazer o outro feliz, em olhar para o outro. Aécio, nós recebemos aqui, tem uma participação de uma telespectadora falando da situação que está a cidade de Monsenhor Tabosa, aqui no Ceará. Eu vou ler aqui a mensagem dela. Ela relata que está com uma senhora idosa que foi obrigada a deixar a sua casa porque os traficantes da cidade mandaram um aviso pelo celular que se ela não saísse, eles matariam todo mundo. Que assim fizeram também com outros moradores, que inclusive até o padre da cidade também teve que sair de onde estava, teve que sair da cidade porque estava sendo ameaçado. Eu sou do interior do estado, para quem não sabe. Eu também. Não é tão próximo ali, mas lá da minha cidade se fala muito da situação que está em Monsenhor Tabosa, que está realmente uma coisa muito triste. As pessoas lá estão em guerra,
literalmente, né? O crime, parece que a polícia não está agindo como deveria, não sei qual é a situação. Então, é algo que vem repercutindo muito. Recebemos agora essa denúncia aqui, mas eu, fora daqui, já escutava muito falar sobre isso. É uma situação triste, né? Vamos procurar o telefone dessa pessoa, por favor, mande o seu contato. Que nós vamos ainda hoje procurar o destacamento policial, o comando policial do interior e o destacamento policial de Monsenhor Tabosa. Porque, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se o cara chega numa cidade e tira um cidadão proprietário da sua casa, bota ele para fora da sua casa e toma a casa para ele, ele é o dono da cidade. A cidade não tem polícia, não tem prefeito, não tem juiz, não tem promotor de justiça, não tem nada. O padre da cidade, a autoridade eclesiástica, a autoridade espiritual, é obrigado a sair da cidade por causa de um traficante. Quem manda lá é o traficante. Então, cadê o prefeito? Cadê os vereadores? Cadê o poder público? Cadê o Ministério Público? Cadê a procuradoria do município? Cadê a delegacia dessa cidade? Porque se essa mulher foi colocada para fora por um traficante, ela teve que sair da sua casa, da casa dela, por um traficante. E o padre também teve que correr da cidade. O caso é sério. O caso é sério. E amanhã a gente vai falar sobre isso. Vou querer uma matéria sobre isso. Amanhã eu mesmo vou pessoalmente ligar para o comando de policiamento do interior e saber o telefone do destacamento dessa cidade. Não sei nem se é destacamento o nome, quartel lá dessa cidade. A polícia lá de Monsenhor Tabosa, porque isso é um caso grave. Isso pode... Se está acontecendo num lugar, rapidinho chega na Monsenhor Tabosa, qual é a próxima cidade? Se eu não tiver Tem enganado, Viagem perto, se eu não tiver enganado, o ex-prefeito lá é um amigo meu, vou ligar para ele agora. Qual o nome dele? Doutor Jalvá. Eu conheço não sei ele se é e ele, irmão vou ligar dele. para ele agora para saber. Se isso é verdade, o caso é sério, meu amigo. O caso é sério. Vai chegar de Monsenhor Tabosa, vai para Quiterianópolis, vai para Tauá, vai para onde mais? Crateús. Vai tomar de conta do Estado? Cadê a polícia? Cadê a justiça? Cadê o Ministério Público? Cadê o Exército? Vamos botar o Exército para lá, porque não tem condição um negócio desse. Crateús teve um período que estava sendo muito falado, né? Hoje eu não estou escutando tanto, né? Pode ser que eu esteja desatualizada, mas houve um período que estavam falando muito e estava sério assim. Não sei se estavam matando, expulsando as pessoas de suas casas, mas que estava bem sério a criminalidade lá e, segundo o relato das pessoas que vivem lá, melhorou depois que o raio foi para lá, né? E aí foram colocando raio em outras cidades. Eu não sei se tem em Monsenhor Tabosa, eu acho que já tem, né, Aécio? A gente vai confirmar essa informação. Mas, enfim, que essa situação seja resolvida, porque a conclusão realmente que a gente chega aqui escutando um relato desse é que quem manda na cidade é o crime. Quem manda em Monsenhor Tabosa. E se não tiver raio lá, alô, senhor governador, alô, senhor secretário de segurança do Estado, manda o raio para lá, que para esses bandidos tem que ser o raio que parta mesmo, viu? Sem dúvidas. E agora vamos mudar de assunto e vamos falar que a Câmara dos Deputados aprova um programa de simplificação do microcrédito digital. A Câmara dos Deputados aprovou na última terça-feira a medida provisória que cria o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores. De acordo com o texto aprovado, o relator deputado Luiz Miranda aumentou o valor dos empréstimos que poderão ser obtidos para R$ 1,5 mil no caso de pessoas físicas ou R$ 4,5 mil para microempreendedores individuais. No texto original, os valores eram de R$ 1 mil e R$ 3 mil. A medida provisória também autoriza o uso de R$ 3 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para garantir operações de microcrédito e muda normas sobre infrações por falta de recolhimento de valores ao fundo pelas empresas. A expectativa do governo é que o Sim Digital beneficie um total de 4,5 milhões de empreendedores. Até abril deste ano, a Caixa tinha concedido crédito a mais de 1 milhão de pessoas com essa garantia. Os empréstimos do Sim Digital serão garantidos pelo Fundo Garantidor de Microfinanças, criado pela Caixa Econômica Federal. Aécio e Nayara, mais uma ajuda aí aos microempreendedores, não é mesmo? Isso é altamente necessário. Na forma como a economia está hoje, e ontem nós conversamos aqui com um gestor empresarial, por sinal, queria agradecer Daniel Carneiro por ter participado ontem e colaborado aqui com o nosso Da Hora, que a economia realmente ela sofreu muito com a pandemia, recebeu aquela injeção do auxílio emergencial, mas ela precisa de uma injeção lá na base financeira
que é o microcrédito, que é o microempreendedor, que é o vendedor de tapioca, que é o cara da lojinha pequenininha do bairro, para que essa economia ela aqueça e vá também aquecendo a economia no geral. Eu acho que muito boa essa iniciativa. Eu só espero que essa verba não apareça um dono querendo direcionar da sua maneira, que realmente ela chegue do pequeno e microempreendedor, que é esse cara que fomenta a economia. E nós já estamos agora caminhando para o final de mais um Da Hora. Muito obrigada a você, nosso telespectador querido de todos os bairros de Fortaleza, do Ceará, do Rio Grande do Norte e também do Acre, que esteve conosco em mais um Da Hora. Aécio? Quero agradecer a todos que participaram do nosso programa, obrigado pela sua audiência. Dizer para o pessoal do fã-clube das meninas aqui que se quiser um autógrafo, vamos lá para a frigideira do Johnny. Pronto. A comida de primeira, elas vão estar lá e dar autógrafo para você bate foto com elas, tá bom? Obrigado pela sua audiência, Deus abençoe a sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau. Aqui no Frigideira do Johnny, eu tenho o melhor para vocês.